Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 do primeiro vídeo que nós gravamos sobre série de mensagens. Se você está me acompanhando aqui no meu canal, sabe que eu tenho desenvolvido esse tema em um vídeo anterior. Eu quero convidar você a acompanhar comigo então hoje a parte 2 deste vídeo. Mas antes eu queria convidar você a fazer aquele movimento que nos ajuda muito e nos incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Então, se você está chegando agora aqui no meu canal, eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e compartilhasse com outras pessoas, amigos, pessoas que você tem ali uma intimidade, compartilhasse o link desse canal, onde aqui a gente vai falar sobre uma fé simples, profunda e centrada no Evangelho, centrada na pessoa de Jesus. Os conteúdos desse meu canal têm como objetivo aproximar você do Evangelho que é centrado em Cristo, de maneira simples, de maneira profunda e sem perder a relevância. Então, para ajudar aqui na produção de conteúdo, no incentivo, faça isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque você vai receber todos os conteúdos aí que a gente publicar aqui no canal em primeira mão. Quero também fazer um convite para você, um convite para você participar de um grupo que eu estou desenvolvendo, que é um grupo sobre a reflexão do Evangelho. Eu vou fazer um evento agora no próximo dia 19 de fevereiro, às 20 horas e 7 minutos, aqui no meu canal, um evento para falarmos sobre como nós podemos pregar o Evangelho com mais clareza, profundidade e relevância. Então, no dia 19 do 2, nós vamos estar aqui, um evento online, ao vivo, falando sobre esse tema. E nós criamos um grupo específico para esse evento. O QR Code está aparecendo aqui na tela, vou deixar na descrição também as informações e o link para você acessar o grupo. E qual que é a ideia? É que nesse grupo estejam pessoas que de fato têm interesse pelo tema da pregação do Evangelho. A proposta é desenvolvermos um evento não apresentando uma fórmula mágica, não apresentando algo assim, sabe, fora do comum. A gente quer produzir uma reflexão honesta, sincera, à luz do Evangelho de Jesus, dentro de um contexto real em que nós podemos nos desenvolver e pregar o Evangelho com clareza, com profundidade, mas também com simplicidade. Então, se você quer participar desse evento, entra no grupo, porque esse grupo vai recepcionar, vai receber, melhor dizendo, novidades, dicas sobre esse tema e também as novidades do dia do evento. O grupo vai receber em primeira mão como um privilégio aí por aqueles que estão engajados nesse movimento. Então fica aqui a dica. Se você ainda não está participando do grupo, entra lá, vai ser uma alegria poder receber você e para que a gente participe junto desse evento. A gente está preparando aí um evento bem interessante, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e trazer você ainda mais para o centro da vontade de Deus. Nós vamos continuar hoje falando nesse vídeo sobre a parte 2, em que nós iniciamos falando sobre série de mensagens. Se você está me acompanhando aqui no meu canal, você sabe que eu sou pastor de uma igreja local e no ano de 2025 nós ministramos uma sequência de série de mensagens e eu estou apresentando desde o vídeo anterior quais foram os temas que nós trabalhamos, quais foram os principais assuntos e a gente está desenvolvendo isso desde o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui também linkado no card para você acessar o vídeo anterior e no final desse vídeo você também vai poder retornar lá ao vídeo anterior e assisti-lo. Eu acredito que você pode assistir esse primeiro e depois o outro ou vice-versa, porque um é continuidade do outro, então você não vai perder o fio da meada. O que nós estamos fazendo aqui neste vídeo é apresentando então as séries que vão do mês de julho até o mês de dezembro. No vídeo anterior nós apresentamos as séries que nós ministramos na igreja local do mês de janeiro ao mês de junho. Então eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês aquilo que a gente falou no vídeo anterior, mas de forma bem resumida, porque se você chegou agora aqui no canal, chegou por esse vídeo, talvez você não tenha assistido ainda outro vídeo anterior. Então, isso aqui foram os temas das séries que eu preguei na igreja local no ano passado, na Promessa Vila Terezinha. Vou deixar também aqui para você acessar e conhecer a nossa igreja, o link aqui lá no Instagram, tá bom? Então, nós falamos no ano passado
sobre esses temas. Eu não vou aqui me demorar nos temas, só vou citar os temas até a gente chegar no mês de julho, só para você retomar aqui o raciocínio. Então nós falamos sobre de códigos, o tema era códigos para um ano abençoado. No mês de fevereiro nós falamos sobre não relativize, né? Essa ideia de não relativizar os valores essenciais da palavra do Senhor. Depois nós falamos sobre vida touchscreen. No vídeo anterior eu expliquei o porquê desse tema, e é um tema muito interessante, vale a pena você conhecer. Falamos também no ano passado, agora no mês de abril nós falamos sobre esse tema, Entre Dois Mundos. Essa série é uma série sobre Páscoa. No vídeo anterior também eu explico com muita clareza o porquê nós abordamos esse tema. No mês de maio é considerado o mês da família, no contexto que a gente vive, ministra, né? E a gente falou sobre esse tema, família para quê? No vídeo anterior eu não tinha a arte dessa série, então nessa aqui eu vou só fazer um resumo para você que eu julgo ser importante. Nessa série, nós falamos sobre o porquê a família é importante. E aí, na arte da série, tem um personagem, né? Aquele homem de 40 anos, 45 anos, que não casa nunca, fica em casa, é um eterno adolescente. E aí a gente usou essa referência, né? Para discutir o porquê a família é importante. Porque nós vivemos numa geração em que os jovens, melhor dizendo, né, os jovens adultos, estão preferindo viver uma vida de solteiro, não estão se comprometendo mais com o casamento, com a família. E a gente fez então uma defesa da família nessa série. Foi bem legal. Depois você volta no vídeo anterior, que aí a gente desenvolveu cada tema, né? O que a gente falou em cada um dos temas. Vale muito a pena você também conhecer. Depois nós falamos sobre esse tema no mês de junho, o algoritmo da vida. E aí o vídeo anterior nós fomos até esta série. E aí eu expliquei com detalhes lá o porquê dessa série, então se você quiser saber em um desses temas que eu toquei aqui ao longo dessa introdução do vídeo, volta lá no vídeo 1 que você vai ter aí todo o conteúdo disponível daquilo que a gente falou no primeiro semestre. Eu parei no vídeo anterior, então, falando sobre essa série que nós fizemos no mês de julho. Então se você está acompanhando a gente, no mês de julho, eu falei com a minha igreja local com base nesse tema. O Pai está on. E por que nós usamos essa expressão? Para alguns, pode parecer uma expressão estranha, mas eu expliquei lá no início do vídeo 1 que quando nós fazemos séries, nós consideramos o contexto da igreja, o contexto da comunidade. E na igreja onde eu pastoreio, onde eu sirvo ao Senhor, falar numa linguagem um pouco mais simples alcança as pessoas. E, obviamente, é uma igreja que está na periferia de São Paulo, na zona norte de São Paulo, e nesse contexto eles usam muito essa expressão, o pai está on, o pai está on, para dizer que eles estão na atividade, eles estão na correria da vida. E aí eu usei essa expressão para conectar com eles, para falar que Deus também está online, que Deus está ativo no mundo, que Deus está fazendo a sua obra. E aí nós trabalhamos os seguintes temas, né? Nós falamos, o Pai está on na salvação, o Pai está on no sofrimento, o Pai está on na restauração, o Pai está on na vida. A ideia aqui dessa série foi dizer que Deus está ativo salvando pessoas. Deus não está dormindo, Deus não está alheio aos problemas da humanidade, aos nossos problemas. Deus está agindo no mundo. Então, ele está agindo como? Salvando as pessoas. Deus está ativo também no nosso sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, passando alguma dificuldade, nós ministramos na igreja local e dizemos que Deus está ativo enquanto nós sofremos, para dizer para a igreja que eles não estão sozinhos em meio ao sofrimento. Depois falamos que Deus está online na restauração das pessoas, né? Às vezes a igreja fica desanimada porque passa uma luta, ou alguém comete algum pecado, ou alguém se desvia por algum instante do caminho do Senhor, mas Deus está ativo, restaurando pessoas, restaurando vidas, restaurando relacionamentos, restaurando pessoas e trazendo elas para o centro da vontade de Deus. Então nós falamos sobre isso também. E por último, nós dizemos que o Pai está um na vida. A ideia dessa última reflexão foi mostrar para a igreja que Deus ele está ativo no dia a dia, não só no final de semana.
Deus está com você no trabalho, Deus está com você na escola, Deus está com você nas suas decisões da vida, Deus está no cotidiano, nas coisas comuns da vida. Então foi isso que nós falamos no mês de julho, lá na nossa igreja, na Promessa, em Vila Terezinha. Depois nós falamos sobre esse tema, e esse tema aqui é um tema mais missionário. O tema dessa série foi Através de Nós. Nós falamos isso no mês de agosto. E a ideia dessa série foi convidar a igreja para uma visão mais missionária. Essa ideia de que a igreja precisa ser uma igreja missional, porque Deus age no mundo através de nós, através da igreja, através do corpo de Cristo. Então, a ideia dessa série foi empurrar a igreja para fora, para os relacionamentos, para a vida real e entender que lá, por meio da igreja, Deus age, Deus transforma a vida das pessoas, Deus cuida das pessoas. Foi isso que a gente desenvolveu ao longo dessa série. E aí, o que nós falamos nessa série? Por exemplo, Deus age através de nós é, por meio do amor, né? Então, a sequência dos títulos ficaram assim: através de nós o amor, através de nós o perdão, através de nós a esperança, através de nós a misericórdia e através de nós a paz. Os títulos, basicamente, eles se autoexplicam, mas a proposta é exatamente essa: a igreja entender que Deus demonstra o seu amor para as pessoas por meio da igreja. Então, através de nós, o amor de Deus flui, através de nós o perdão de Deus flui. Então, nós perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Nós promovemos esperança porque através da nossa vida, através da igreja, a esperança acontece no mundo, através de nós a misericórdia, né, o cuidado com aquele que mais necessita, e através de nós a paz. Onde houver guerra, o papel da igreja é proclamar paz. Então, foi isso que nós conversamos com a igreja no mês de setembro, direcionando a igreja aqui para uma experiência um tanto quanto mais missionária, missional, mostrando que Deus age através da igreja. E aí, o que você está achando? É muito importante que você deixe para mim aqui o seu comentário, eu vou ler todos os comentários. Esses temas estão fazendo sentido para você? Você que é um membro de igreja local, esses temas estão conectando com a sua vida? Falaria com seus amigos não cristãos? Compartilhe aqui, a sua opinião é muito importante para a gente. Mas você também, você que é líder, pastor, e esses temas de alguma forma estão falando ao seu coração, indica aí para o seu pastor, para a sua liderança, porque talvez eles podem aproveitar um desses temas para compartilhar o evangelho de Jesus na igreja local. E eu queria lembrar você, e aí é uma campanha que eu estou fazendo aqui, como eu estou começando nesse meu canal, eu queria incentivar você a se inscrever nesse canal. O canal que está começando agora, e o objetivo do nosso canal é compartilhar a fé de uma maneira simples, profunda, centrada no evangelho de Jesus. A gente tem muitas limitações, mas nós acreditamos que o evangelho precisa ser compartilhado de uma maneira simples. E eu acredito que você pode ajudar nesse movimento. Como? Se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, interagindo com a gente aqui, compartilhando o link desse vídeo com outras pessoas. Isso vai ajudar muito a gente aqui a avançar e, com a graça de Deus, alcançar mais pessoas. Beleza? Vamos voltar então, vamos falar agora da próxima série, daquilo que nós conversamos com a igreja da Promessa em Vila Terezinha, agora no mês de outubro, se eu não me engano. É isso. Outubro, nós falamos sobre esse tema. Igreja, ser ou não ser, eis a questão. Aqui a gente usou uma frase clássica de um filósofo, né, que vocês devem conhecer, e essa expressão é muito famosa, né? Ser ou não ser, eis a questão. E aí a gente usou a expressão igreja para conduzir a igreja a uma reflexão em que ela precisa se posicionar. Eu preciso dizer que nessa série nós falamos sobre a filosofia de ministério da nossa igreja local. Nós falamos sobre os valores que são fundamentais para a nossa igreja local. Então, nessa série, você poderia, em vez de utilizar os temas que eu coloquei aqui, você poderia colocar, por exemplo, a missão, a visão da sua igreja, os propósitos espirituais da sua igreja, que se encaixariam perfeitamente. Então, a ideia dessa série, Igreja, Ser ou Não Ser, Eis a Questão, era conduzir os irmãos a uma decisão, a uma postura de engajamento na missão. Ou seja, nós não podemos fingir que somos igreja, nós não podemos
camuflar a nossa vida de discípulos de Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou somos ou não somos igreja. E no nosso contexto, ser igreja tinha a ver com esses valores, né? Ser ou não ser igreja, eis a questão. Então, ser ou não ser uma igreja viva, ser ou não ser uma igreja acolhedora, ser ou não ser uma igreja discipuladora, ser ou não ser uma igreja evangelística. Então, a gente conduziu a igreja a essa reflexão. Nós precisamos ser uma igreja viva. E nós, no nosso contexto, o que nós queríamos dizer com isso? Que as nossas celebrações, que a forma como nos posicionamos, nos comunicamos com as pessoas, precisam transmitir essa vida. Depois, a ideia de ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos ser acolhedores, não é uma opção. Nós precisamos ser, porque a igreja acolhe as pessoas e conduz essas pessoas para Cristo. Depois nós falamos sobre discipulado, que Cristo nos chamou para fazermos novos discípulos. Nós não fomos chamados para fazer eventos, retiros ou qualquer outra atividade, ainda que essas atividades tenham um espaço dentro do contexto da igreja. Mas nós somos chamados para fazer novos discípulos. Foi isso que nós falamos nessa mensagem do número 3 da série Igreja Ser ou Não Ser, eis a questão. E a última mensagem, nós desafiamos a igreja a ser uma igreja evangelística. Ser ou não ser uma igreja evangelística? Nós precisamos evangelizar não apenas em eventos, mas precisamos evangelizar no nosso dia a dia, em todo o tempo. Então, nós trabalhamos exatamente essa ideia de ser uma igreja evangelizadora. E aí, esses temas de alguma forma conectaram com você? Fizeram sentido aí para o seu dia a dia, para suas reflexões sobre igreja? Foi isso que nós tratamos com a igreja lá no mês de outubro. Agora deixa eu compartilhar com você um dos temas que mais falaram ao nosso coração na igreja e que fizeram um bem muito grande no contexto em que eu pastoreio na Promessa em Vila Terezinha. Nós falamos sobre esse tema, sábado, a resposta de Deus para o mundo exausto. Nós pertencemos a uma comunidade que entende que o sábado é o dia de celebração, é o dia do Senhor. É o dia em que nós paramos para descansar das nossas atividades semanais e adorar ao Senhor e dedicar tempo em gratidão e celebração ao Senhor. Como qualquer pessoa, igreja bíblica, nós entendemos que nós somos salvos em Cristo. E ao sermos salvos em Cristo, nós nos submetemos ao que Deus deseja para nós. A salvação, ela está atrelada a exclusivamente a fé em Cristo Jesus. Nós cremos em Cristo e por isso somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo. Mas uma vez salvo, nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. E essa vida que glorifica a Deus, ela passa por essa reflexão, a reflexão do descanso. O sábado na Bíblia tem esse contexto, essa característica de ser um dia de descanso, de gratidão e de celebração a Deus. Então nós desenvolvemos com a igreja essa ideia que o sábado, o descanso sabático, é uma resposta de Deus para o mundo exausto. Nós vivemos num mundo extremamente exausto, cansativo, com muitas atividades, com muitas demandas, e a Bíblia nos convida a uma experiência de descanso em Deus. E aí nós falamos exatamente sobre isso, o sábado como o dia do Senhor, o dia de celebração, o dia em que nós paramos para pensar e refletir sobre as coisas que Deus fez e faz nas nossas vidas. Então nós desenvolvemos com a igreja aqui a importância desse dia para celebrarmos e nos conectarmos com Deus. Depois nós falamos sábado, dia de descanso físico, porque o sábado não é só um dia de descanso espiritual, o descanso também precisa ser físico, nós precisamos parar. Em algumas comunidades, o sábado se torna uma espécie de dia de eventos, né, de atividades, de correria. Mas nós aprendemos na Bíblia que o sábado é um dia de descanso, um dia de descanso físico também. Então há uma necessidade da gente descansar fisicamente. Depois nós falamos sobre sábado, um dia de descanso espiritual, e aí a gente desenvolveu ainda mais essa ideia de contemplação, de celebração a Deus, de tornar esse ambiente comunitário de celebração no sábado um dia de gratidão a Deus, de louvor a Deus pela criação, pelas bênçãos, por Cristo nosso Senhor, pela obra de Cristo na cruz. Fazer desse dia um dia especial, um dia espiritual de glorificação a Deus.
E por fim, sábado, uma resposta divina para uma sociedade completamente cansada. Nós falamos, e aí aqui olhando para a sociedade, para a nossa rotina, para aquilo que a sociedade exige da gente, pensar sobre como esse mandamento do Senhor pode nos ajudar, de alguma forma, a experimentar a bênção de Deus, mesmo em meio a uma sociedade cansada, exausta, foi isso que nós desenvolvemos. E aí, falar sobre descanso na sua igreja local faz sentido? Conversar sobre isso com a sua comunidade local. Seja você líder de jovens, de mulheres, seja você um pastor, seja você um membro que tem influência na sua igreja, esse tema faz sentido falarmos sobre descanso, falarmos sobre repouso, falarmos sobre a importância de conduzir a igreja para uma postura diferente da postura que a gente vê normalmente na sociedade, que é uma postura de atividade, de ativismo inesgotável? Foi isso que a gente falou lá, e se fez sentido para você, eu queria te convidar a compartilhar isso com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, para que, quem sabe, essa série também pudesse ser aí ministrada na sua igreja e abençoar aí a sua comunidade, seu pequeno grupo, enfim, o ambiente onde você está inserido. Como eu tenho feito aqui, eu quero lembrar você que nós estamos nessa campanha para aumentar aqui os inscritos do nosso canal. Então, se você puder, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com outros amigos. Ó, a gente tem um canal agora com o pastor Felipe, com o Felipe, um canal que fala sobre o evangelho, que fala sobre eh, estratégias de evangelização, que fala sobre série de mensagens, enfim, conteúdos relacionados à vida da igreja, ao crescimento espiritual. Seria muito bom poder recepcionar aqui mais irmãos, amigos que também entendem que esses temas são relevantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Beleza? Então segue aí, compartilha, porque é muito importante que você esteja juntamente conosco nesse processo. A série seguinte, se eu não estou perdido aqui, provavelmente essa aqui foi em novembro, foi uma série bem legal que nós falamos sobre esse tema, evangelho customizado. E qual foi a ideia dessa série? Às vezes, nós entendemos que o evangelho ele precisa se adequar às nossas necessidades. E essa série foi uma espécie de reflexão crítica à igreja, né? Para que a igreja pensasse criticamente. E o subtítulo da mensagem da série é Evangelho Customizado, a mensagem, a minha imagem e a minha semelhança. Então nós desenvolvemos alguns temas que confrontasse essa ideia de que o evangelho precisa se adequar ao meu perfil, ao meu jeito, precisa se adequar às minhas necessidades. Então a gente trabalhou isso com a igreja de forma bem pontual para que os irmãos entendessem que o evangelho precisa ser pregado como ele é, com as boas e as más notícias do evangelho e com a promoção da transformação que acontece por meio de Jesus Cristo. Então, por exemplo, nós falamos sobre pessoas que trocam, né, a Bíblia por versos isolados, eh, lidam com a Bíblia, com a palavra de Deus, como se ela fosse uma espécie de bilhete premiado, né? Sempre tirando um versículo ou querendo uma palavra, mas nunca olham para a Bíblia como palavra de Deus e como algo que é necessário para que elas cresçam, se alimentem e se desenvolvam. Nós falamos, por exemplo, pessoas que trocam a verdade por positivismo. Às vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que o Evangelho ensina, que a Bíblia ensina. Elas querem ouvir sempre uma palavra de incentivo, uma palavra que te coloca para cima. Então, é positiva, né, no sentido de que você tem que ter sempre a vitória, ou você sempre tem que vencer os seus problemas, enfim. Às vezes elas trocam a verdade por palavras de positividade. Então nós fizemos uma crítica aqui com base nesses textos que estão aí descritos para vocês. Depois nós falamos sobre pessoas que trocam a graça de Deus por seus méritos. Nós vivemos de maneira bem explícita um evangelho muito meritocrático, em que as pessoas estão aprendendo, até por conta de uma onda política, uma onda social,
acreditarem muito nos seus méritos. E eu acredito que existe algum ponto de vista que os nossos méritos eles têm, obviamente, a sua importância, a sua validade. Quem trabalha mais, colhe mais. Isso é natural. Entretanto, essa lógica de mercado, essa lógica social, ela não se aplica à experiência de salvação. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós não somos salvos porque observamos um mandamento ou outro mandamento. Como eu disse anteriormente, nós observamos os mandamentos porque nós fomos salvos. Então nós não adulteramos ou não deixamos de celebrar a Deus no dia do Senhor, ou não cometemos assassinato porque para sermos salvos. Nós fazemos isso porque nós fomos transformados por Cristo e agora vivemos uma nova vida. Então existem pessoas que trocam a graça de Deus pelos seus méritos. E a salvação é impossível alcançar por meio dos méritos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e foi isso que nós desenvolvemos aqui nessa série. Depois nós falamos sobre pessoas que preferem o aparente sucesso à comunhão, também um grupo de pessoas, de crentes, de irmãos, que focam a vida cristã só em conquistas. Então a pessoa vive uma realidade espiritual em que ela não valoriza a comunidade. Ela tem tempo para viajar, ela tem tempo para trabalhar, ela tem tempo para se divertir, ela tem as conquistas dela, mas ela nunca tem tempo para a comunidade, para lidar com as pessoas, para conviver com as pessoas. Ela troca o sucesso, ela troca, melhor dizendo, a comunhão pelo sucesso. Então a gente trabalhou exatamente sobre isso. O evangelho tem a ver com comunidade, com comunhão. O sucesso no evangelho é ter relacionamento com os nossos irmãos e desenvolver esse relacionamento à luz da palavra de Deus. Por fim, a gente falou sobre pessoas que fazem Jesus um coaching. Para muitas pessoas, Jesus virou uma espécie de líder. Líder apenas um líder espiritual, é aquele líder que tem as palavras certas, os ensinamentos certos, mas eles não olham para Jesus como aquele que é o salvador das suas vidas. Eles não olham para Jesus como aquele que é o redentor das suas vidas. Então, começam a olhar para Jesus apenas como um líder, ou como um coach, ou como um treinador, ou como alguém que vai me dar uma dica para que eu tenha uma vida melhor. Mas na Bíblia, no Evangelho, Jesus não é apenas um líder, não é apenas alguém que me dá dicas para receber ou para viver uma vida melhor. Jesus é o Senhor e Salvador. E diante dele, nós precisamos nos curvar e nos submeter e obedecer a palavra, né, a sua palavra. Então, olhar para Jesus não como um coach é fundamental para que a gente entenda e compreenda bem o evangelho. Então, essa série nós desenvolvemos exatamente isso, essa ideia de pessoas que pensam em um evangelho customizado, um evangelho que fala apenas é, é, as suas próprias vontades. E aí, por fim, agora sim, em dezembro, nós falamos sobre esse tema, Natal Fake. E, obviamente, último mês do ano em que a sociedade já está pensando de alguma forma nos feriados e nos descansos, nas festas, e um dos principais, ou se não for o principal evento do final do ano, é a comemoração do Natal. E nós precisamos aproveitar o momento em que a sociedade está falando sobre esse tema para corrigirmos erros que normalmente a sociedade comete. A sociedade comete, por exemplo, de tornar essa expressão Natal ou tema Nascimento de Jesus meramente em uma ação e atividade comercial. E nós precisamos, enquanto cristãos, trazer o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. O Natal que o mundo, se a gente pode usar essa expressão, que a sociedade celebra, é um Natal comercial, é um Natal falso, que traz valores que não são valores redentivos, transformadores, que são valores meramente comerciais. Então a gente desenvolveu essa ideia com os nossos irmãos na igreja local em que a gente pastoreia, falando então sobre o verdadeiro significado do Natal. Olhamos para o texto bíblico e apresentamos o que de fato significa o nascimento de Jesus e qual o impacto disso na sociedade, na humanidade. Falamos sobre Jesus em primeiro lugar, né? O Natal não é sobre Papai Noel, o Natal não é sobre luzes, o Natal não é sobre paz e esperança ou aquelas músicas emocionais
O Natal bíblico é sobre Jesus, sobre a vinda do Filho de Deus, sobre o nascimento de Cristo e o impacto disso nas pessoas que estavam em volta dele e em toda a humanidade. Então a gente falou sobre o verdadeiro significado do Natal, olhando para Jesus em primeiro lugar. Depois nós falamos da cruz ao presente, né? Como as pessoas trocaram o símbolo da cruz de Cristo por presentes, da manjedoura humilde e simples por ambientes luxuosos, de presentes caros, em que as pessoas se reúnem apenas para se confraternizarem e não se lembram em momento algum da obra de Cristo, né, que sai da manjedoura à cruz. Então, a gente falou sobre isso e por fim nós falamos sobre a simplicidade do Natal, né? Simplicidade e verdade. O Natal que a Bíblia apresenta é muito diferente desse Natal que a gente vê a sociedade pregando e às vezes até mesmo algumas igrejas. O Natal da Bíblia é um Natal cercado de muita tensão, né? Os pais de Jesus fugindo para que não fossem pego, porque o Herodes queria matar Jesus. Existe um contexto de tensão, mas também existe um contexto de humildade, um contexto de simplicidade, um contexto de misericórdia, compaixão, acolhimento, e a gente troca esse contexto por um ambiente completamente luxuoso, enriquecido, enobrecido no sentido de estabelecer ideias de nobreza, enquanto o Evangelho vai falar de uma experiência de Natal muito mais voltada àqueles que mais precisam, mais necessitam, que é a humanidade que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Então nós falamos sobre isso, Natal fake. E aí, você tá gostando dos temas? Tem gostado até aqui? Nós chegamos ao final dessa nossa apresentação das séries e a minha expectativa é que de alguma forma esses temas tenham falado aí ao seu coração. Para a gente finalizar, deixa eu só compartilhar com você aqui então todos os temas aí, ó, como se fosse uma Netflix, né? A gente tem aí todos os temas: o Código para um Ano Abençoado, Não Relativize, Vida Touchscreen, Entre Dois Mundos, Família para Quê, Algoritmo da Vida, O Pai Tá On, Através de Nós, Igreja, Ser ou Não Ser, Eis a Questão, Sábado, A Resposta de Deus para o Mundo Cansado, Evangelho, perdão, Evangelho Customizado, perdão, e Natal Fake. Essa semana eu tô um pouco gripado, já deve ter percebido aí por causa da minha voz, mas espero que não tenha atrapalhado aí na sua compreensão dessa série, ok? Gente, é isso. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser o conteúdo dessas séries, entre em contato comigo. Vou deixar aqui na descrição os meus contatos, pode ir lá no meu Instagram também, FelipeJ7, @FelipeJ7 lá no Instagram, faz contato comigo pelo direct e eu mando para você esses conteúdos para você adaptar e utilizar aí na sua igreja local, dentro do seu contexto, e a minha expectativa e oração é que de fato seja uma bênção para você. Para a gente finalizar, quero lembrar você aqui daquilo que eu tenho falado desde o início desse vídeo, para que você siga aqui o nosso canal, se inscreva, melhor dizendo, né? Se quiser também me seguir lá no Instagram, vai lá, @FelipeJ7, mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas sobre esse nosso canal para que mais pessoas venham participar com a gente. E lembrando também que nós estamos organizando para o próximo dia 19/2, um evento online em que nós vamos falar sobre como nós podemos pregar o evangelho de maneira clara, profunda e relevante do ponto de vista aqui da evangelização. E nós criamos então um grupo exclusivo em que as pessoas vão estar recebendo aí os conteúdos em primeira mão, algumas dicas e o link do evento para que eles possam participar e compartilhar esse momento com a gente. Vai ter muitas novidades nesse evento, vai ter algo que eu estou preparando, assim, que para mim é um divisor de águas, que eu acredito sinceramente que vai poder ajudar muito você no seu desenvolvimento e na sua capacidade de comunicar o evangelho, e eu gostaria muito que você estivesse lá, tá bom? Então se inscreve aqui no grupo, acesse o grupo, esteja lá na expectativa e participe
porque vai ser muito bom receber você também nesse evento. É isso, espero que o conteúdo tenha te abençoado de alguma forma. Deus te abençoe, continua com a gente aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.